Abril é o mês que é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Por isso, Sempre Bem de hoje começa o programa falando sobre esse assunto. Eu tô aqui com a Tamires Mariano, que é neurologista infantil. Bom dia. Bom dia, Bruna. Tamires, o que é o autismo? O autismo, é importante a gente entender que ele não é uma doença. Ele é um transtorno, né? Transtorno do espectro autista. Como todo transtorno, ele traz sim algum tipo de prejuízo, né, para a vida do paciente. E ele nada mais é do que um jeito diferente do indivíduo ver e se relacionar com o mundo. E a gente escuta falar que tem crianças autistas, mas também tem adultos. Qual que é a diferença? A criança, o indivíduo, ele já nasce com o autismo, né? Então, ele não adquire ao longo da vida. O que acontece é que, principalmente nos casos mais leves, às vezes isso acaba passando desapercebido, principalmente porque antigamente a gente não tinha tanto conhecimento sobre o tema, então a gente tinha mais dificuldade de reconhecer os sinais e sintomas, e esse adulto acaba passando sem um diagnóstico, e aí quando chega na fase adulta, as dificuldades que ele tinha quando criança, elas podem mudar um pouquinho e ficar mais evidente. Então ele pode começar a ter problema no relacionamento ou no trabalho e acaba buscando ajuda e acaba sendo feito o diagnóstico. Sim. Mas os sinais e sintomas, eles aparecem desde a infância. Então, falando nisso, vamos dar uma olhadinha para ver como é que são os sintomas na infância. Certo. Fala um pouquinho deles também. Isso. Os sintomas de autismo na criança, apesar no adulto eles serem um pouco parecidos, é lógico que vai ter algumas coisinhas diferentes, né? Então, na criança, a gente pode identificar uma criança mais agitada, mais hiperativa. Às vezes é comum ter dificuldade para dormir, então, ou um sono muito agitado, ou mesmo dormir poucas horas, né? Então, a mãe chega dizendo, meu filho não dorme. Pode ser uma mãe que perceba que a criança, desde ali, já interage pouco com ela. Quando os pais vão falar com a criança, ele não olha, não presta atenção, ele continua ali brincando, parece que não tá ouvindo, né? Então isso tem que chamar a atenção dos pais. Muitas vezes eles têm as estereotipias, né? Que são movimentos repetitivos e ritualísticos. Pode lembrar um tique. Então é muito comum o flapping, né? Que eles fazem assim com a mão quando estão felizes. Ou pode ser pulinhos, ou pode ser alguma coisa com a mão, ou mesmo caretinhas. Se isso acontece de vez em quando, tudo bem, mas se isso é uma coisa que os pais percebem que tem um padrão e que se repete de uma maneira muito intensa, isso também tem que chamar atenção. É muito comum eles observarem também algum tipo de seletividade alimentar por conta das alterações sensoriais. A criança pode realmente não tolerar determinados tipos de alimento. E se os pais tentam forçar, eles acabam vomitando mesmo, nauseando. E às vezes só de olhar o alimento, a criança já fica enjoada. Se ela tenta pegar o alimento, ela não consegue. Então, se os pais percebem esse tipo de alteração sensorial, que é uma coisa que tá, né, não é só ela não querer comer aquele alimento, que mas isso toda criança faz, exatamente, né? Mas se eles percebem que aquilo é realmente exagerado, né? Meu Deus, meu filho realmente não consegue pegar nessa banana, ele fica com muito nojo, ele chega a vomitar. Isso tem que chamar a atenção, né? Ou então aquela criança que só come, isso também é bem comum, só consegue comer os alimentos amassadinhos, passadinhos, quando ela entra em contato com pedaços, ela também tem essa questão sensorial e acaba não aceitando. Então esse é um sinal assim que os pais podem perceber desde pequenos. Por conta da questão sensorial, eles podem ter incômodo com barulhos, e aí são barulhos específicos. Então pode ser uma criança que adora música alta, mas que, por exemplo, quando a mãe liga o liquidificador, ele se assusta, coloca as mãozinhas nos ouvidos. Ou o secador de cabelo é bem comum também, furadeira, fogos de artifício, normalmente eles têm muito medo. E tem que pensar assim, lógico que toda criança pode se incomodar com algum barulho alto, se assustar, mas se todas as vezes que isso acontece, isso gera um medo desproporcional, a criança fica muito incomodada, isso também tem que chamar a nossa atenção. Os interesses restritos em determinados assuntos, que a gente chama de hiperfoco ou de fixação, eles também têm que ser anormais. Então, por exemplo, é normal uma criança gostar de dinossauro, né? Ela gosta de assistir desenho de dinossauro, gosta de ter os bonequinhos de dinossauro, mas não é normal uma criança querer saber tudo da vida dos dinossauros. Então, as crianças chegam no consultório, dependendo do hiperfoco delas, e elas sabem dizer assim, a era que cada um nasceu, o que eles comiam, onde eles viviam, detalhes assim muito específicos que até um historiador teria dificuldade. E eles querem falar só daquele assunto em todo o tempo. Então, quando os pais perceberem que a criança tem uma certa
fixação que foge um pouco do normal, mesmo que seja um assunto de criança, como dinossauro, né? Isso tem que chamar atenção. E a questão da fala. Acho que esse é o que é mais fácil hoje dos pais perceberem, né? Porque a escola tá atenta, a família tá atenta. Então, quando a gente tem um atraso na fala, isso também tem que chamar a nossa atenção. É lógico que o atraso da fala por si só não significa que a criança tenha autismo. Cada uma tem seu tempo, com né? certeza, mas assim, se essa criança tá com a fala atrasada e junto com a fala, a comunicação não verbal também tá atrasada, então é aquilo que eu comentei um pouquinho antes. Quando os pais falam, ela não olha de volta para os pais. Quando chama pelo nome dela, ela não responde. Parece que ela não às vezes nem entende que aquele nome é ela mesma, né? Os pais às vezes relatam essa dificuldade. Uma criança que ainda não dá tchau, não manda beijo, né? Que é a comunicação não verbal. Então tudo isso tem que chamar atenção e, na dúvida, a melhor coisa é sim procurar o neurologista, né? Ou conversar com o pediatra para saber se tem motivos para esses pais se preocuparem mesmo. Sim. Ou se são coisas normais aí da infância, né? E aí o diagnóstico, ele é feito baseado nesses sintomas. Isso. O diagnóstico, gente, ele é clínico. Então não existe exame que a gente faça para dizer que uma criança é ou não é autista. Então eu vou olhar aquela criança brincando, eu vou olhar aquela criança interagindo com os pais durante a consulta. Se eu tiver dúvida, eu posso encaminhar ela para as terapias e depois o relatório dos terapeutas, com o olhar deles durante a terapia, de todas essas coisinhas que a gente foi conversando, também acabam ajudando a gente a fechar o diagnóstico. Sim. Mas ele é clínico, não precisa de exames. Vamos dar uma olhada nos sintomas e sinais do autismo nos adultos e adolescentes. Certo. Aí eles são um pouquinho diferentes? Isso. Como eu falei lá no começo, a dificuldade da comunicação, da interação social, essas alterações sensoriais e as fixações, os interesses restritos, eles são o cerne do diagnóstico e mantém a mesma coisa no adulto. Só que é óbvio que a gente vai perceber isso de maneiras diferentes. Então, no adulto, eu posso perceber um adulto que tem uma tendência mais de se isolar, não gosta tanto de sair de casa, não gosta de estar em ambientes que tem muita gente, ou então ele gosta de estar sempre com aqueles mesmos amigos, tem uma dificuldade mesmo de se abrir para novas amizades. E aqui também a gente vai ter a mesma questão de se interessar muito por um determinado assunto. Eu imagino que muito adulto deva descobrir que é autista depois que teve um filho autista. Isso acontece? É assim Acontece, mesmo? Bruna. Realmente isso é uma coisa hoje em dia cada vez mais comum, né, da gente perceber no consultório. Às vezes a gente, como médico, logo já percebe, mas a gente não fala nada, né? E aí o próprio pai ou a própria mãe diz: doutor, eu acho que eu tenho isso. Porque quando eu era criança eu era igualzinho ele. E hoje a gente não tinha tanto conhecimento sobre o tema, então realmente era mais difícil de perceber. Tamires, vamos sentar aqui e a gente continua conversando, tá? Fala um pouquinho pra mim agora em relação ao tratamento, como é que funciona. E eu imagino que quanto antes começar, melhor, né? Com certeza, Bruna. Então, o tratamento, ele se baseia nas terapias de reabilitação. Então, ele não se baseia numa terapia medicamentosa. Não existe um medicamento para o autismo, né? Na verdade, como a gente falou, não é uma doença. Então, eu tenho que reabilitar essa criança nas habilidades que estão deficientes. Então, eu vou colocar essa criança o quanto antes na fono para desenvolver a fala e a comunicação não verbal também. A terapia psicológica, ela é muito importante durante todo o processo do desenvolvimento dessa criança. Às vezes a gente pode precisar de terapia ocupacional por conta dessas questões sensoriais, né? Eu acho que essas três, assim, são as mais importantes. É lógico que não existe uma receita de bolo. Então, cada criança vai ter a prescrição das suas terapias de maneira individualizada. Então, eu posso ter uma criança que precise, além dessas terapias, de uma psicopedagoga, por exemplo, né? De uma terapia com musicoterapia, por exemplo, ou uma ecoterapia. Existem outras terapias que podem, sim, ser usadas, né, para as crianças com autismo, mas aí a gente individualiza isso de acordo com as dificuldades da criança. Sim. E a terapia medicamentosa, a gente deixa
para aquelas crianças que têm alguns sintomas-alvo que a gente precisa melhorar. Como a gente falou, por exemplo, é comum elas terem uma hiperatividade muito grande, terem distúrbio do sono, às vezes até sintomas de agressividade. Nesses casos, a terapia muitas vezes não vai ser o suficiente. Aí eu preciso lançar mão de terapia medicamentosa. Aí nesses casos a gente pode usar por um tempo, também não significa que vai ser, né, por muito tempo, mas a gente pode precisar sim. Você falou de agressividade, tem um mito por trás também do comportamento da criança autista, onde ela não interage muito, onde ela não demonstra carinho. Isso é um mito, né? Isso é um mito. A criança ou o adulto, né, que está dentro do espectro, eles são totalmente capazes de demonstrar carinho, de receber carinho, né? Muitas vezes eles são, sim, sensíveis, né? Como todos nós, tem as variações aí de acordo com a personalidade. O que acontece, às vezes, Bruno, que o pessoal confunde, é que por conta das alterações sensoriais, essa criança pode não gostar de receber o toque. Então, a gente tem, sim, algumas crianças que têm um pouco de dificuldade de serem abraçadas ou de serem beijadas. Mas quando ela vai abraçar, quando ela vai fazer, tudo bem. E aí os pais aprendem, né, a lidar com isso. E sabe que eles esperam a criança vir dar o carinho ou aprendem o jeitinho de demonstrar carinho para ela, né? E em relação à empatia, que é uma coisa que as pessoas às vezes falam que eles não têm, eles também têm capacidade de ter, mas é porque como eles têm um pouco de dificuldade nessa questão da comunicação, de demonstrar, e principalmente do não verbal, então eu tô aqui conversando com você, eu tô olhando para você e você tá prestando atenção e eu sei que você tá gostando da nossa conversa. Eles às vezes têm dificuldade, se eu tô fazendo assim, com uma cara de choro de que não tô gostando, às vezes eles podem ter um pouco de dificuldade de fazer essa leitura, e aí às vezes eles acabam passando como que não tem sentimentos ou que não tem por conta disso, mas na verdade é só uma dificuldade às vezes de entender o contexto ali das emoções. Eles sentem e demonstram, sim. E o que causa o autismo? E por que a gente tem visto aí nos últimos anos muito mais crianças autistas do que antigamente? Certo, ótima pergunta. O autismo, ele é multifatorial. Então, a gente não tem só uma causa, né? Assim, são várias coisas que se juntam e acabam favorecendo que aquela criança apresente dentro do espectro, né? Tem as causas genéticas, e aí não é só um gene, são vários genes que podem estar envolvidos, né, na predisposição para ter o transtorno do espectro autista, aliado a fatores ambientais. Então, exposição a agrotóxicos, uso de alguns medicamentos durante a gestação. Isso você fala da mãe, né? Da mãe, isso. Ele está aumentando porque hoje eu conheço mais sobre o tema, então os profissionais estão mais capacitados para reconhecer, a escola, os terapeutas, a própria família consegue já identificar muito mais cedo. Então eu acabo fazendo mais esse diagnóstico, aliado ao fato de a gente estar tendo filho muito mais tarde, né? Antigamente a gente tinha filho numa idade muito mais nova, hoje a gente está tendo filho, hoje é comum ter filho após os 40 anos, coisa que não era antigamente. Isso aumenta o risco também. A nossa alimentação hoje, ela é muito mais rica em agrotóxicos, então acaba juntando todos esses fatores e aumentando a chance. Ainda é muito complexa essa questão da causa, assim, da genética do autismo, né? A gente vai dar uma olhada agora na história de uma médica que chama Rafaela, e ela descobriu que ela era autista já adulta. Olha só. A história começa quando meu filho mais velho entrou na escola, com 3 anos. Nas primeiras semanas de aula, os professores já me chamaram para falar que ele tinha uma dificuldade de interação social com as outras crianças. Não conseguia exatamente brincar com as outras crianças. Quando as outras crianças vinham falar com ele, ele pintava dinossauros e etc. E aí eu fui encaminhada a uma psicopedagoga que já levantou a hipótese de autismo, começou a fazer alguns testes, estimulações, mas como ele evoluiu muito bem naquele momento, esqueceu-se essa hipótese. Mas eu já, nesse momento, comecei a ler sobre autismo. Eu sou médica, eu formei em 2000, mas na minha época de faculdade a gente só estudava sobre o autismo clássico, o autismo severo. Não existia ainda o espectro do autismo descrito. Então, não parecia muito aquilo que eu estava vendo, né? E aí eu comecei a ler sobre o autismo e comecei a achar bem interessante como algumas coisas pareciam comigo. Meus pais, eles
acreditavam em mim. Não, minha filha, você vai conseguir o que você quer, não vai dar certo. E eu comigo, e me ajudavam. Eu sempre tive muito suporte. E eu acho que é por isso que eu consegui ir aonde eu quis ir. E é o mesmo que eu tento fazer pelos meus filhos, mas agora eu acho que ainda dá para fazer de uma forma melhor, que eu consigo dar o suporte que não existia na minha época, né? De ajudar a lidar com as sensibilidades sensoriais, com as questões comportamentais, ensinar habilidades sociais, né? Eu acho que é uma forma muito mais leve, eles vão poder levar a vida deles. Diminuir as chances de comorbidades, como depressão, ansiedade, que é muito comum nos autistas. Olha só, ela é bem esse caso que a gente falou, né? Que descobriu que era autista através do filho, né? Exatamente. E aí, como é que funciona que ela falou em relação ao espectro, né? Que é o grau de autismo. Isso. Hoje, a gente evita um pouco classificar em graus, justamente porque a gente sabe que isso pode mudar com as terapias, com as intervenções. Então, o espectro significa que eu tenho desde um caso muito leve até um caso grave, classificado com o mesmo nome, né? Por isso, o transtorno do espectro autista. E a gente sabe que uma criança que tem que faz parte do espectro e tem um grau moderado, ela pode sim virar um grau leve. Então, com as terapias, isso vai melhorando. Bom, é muito importante a gente estar falando tudo isso, né? Porque ainda é um assunto que as pessoas não conhecem bastante. Pra gente encerrar, deixa uma mensagem para as pessoas em relação ao preconceito que ainda existe, né? Em relação às pessoas autistas. Eu acho que o caminho para a gente vencer esse preconceito, né, é a gente ter mais empatia pelo próximo, né, ter mais respeito e conhecer a causa. Então, eu acho que a gente tem mesmo que conhecer, tirar os nossos preconceitos, entender que não é uma doença, né, que essa pessoa não tem nada de errado, ela só tem um jeito diferente ali de se comunicar e a gente tem que aprender a ter empatia e respeito por essa pessoa. Isso aí, obrigada, Tamires.